Então vamos lá. Eu estudei numa escola particular, só que ela era uma escola que não era de tão boa qualidade assim. A única diferença dela para uma escola do estado é que não tinha aula vaga. Mas o ensino não era tão bom, sendo que eu detestava inglês. Era a minha pior nota na escola, era inglês. E eu levei isso pro começo da minha vida adulta. Então, ali com 17 anos, ainda não falando nada de inglês, colegas riam de mim. Tem uma música do Michael Jackson chamada Smooth Criminal. E uma vez eu falei smooth. Nossa, mas os colegas riram muito de mim. Mas, enfim, isso acabou me gerando uma trava. Entre outras questões que eu também já não gostava muito do inglês. O inglês da escola é maçante. Tinha que ficar com um dicionário traduzindo palavra por palavra. E não dava sentido realmente. Na época, nem computador eu tinha. Então, se você faz do estudo algo chato, Sim. assim ele será e ficará muito mais difícil de você aprender. Sim, sim. Com 17 anos, saí do ensino médio, fui fazer o Enem em espanhol. Fiz o Enem 2 vezes Em em espanhol? espanhol, porque eu não queria aprender inglês. E eu entrei no aeroporto internacional de Guarulhos em 2014. O que teve aqui em 2014? 2014 eu não gosto de lembrar muito, né? Foi Copa do Mundo, Copa né? do Porque Mundo. Eu lembro do 7-1, eu já associo Exatamente. uma coisa a outra. Mas assim, todo dia é um 7-1 pra quem não fala inglês. Todo dia. Porque você fica toda hora passando vergonha. E foi um 7-1 pra mim. Eu fiquei meses passando vergonha até um dia que eu falei, não quero mais passar por isso. Eu comecei a estudar inglês. Então, o meu start começou com 19 anos. Quer dizer, você estava no aeroporto internacional, né? Então é muito comum você receber gente de outros países. E você estava ali como você estava fazendo o que no aeroporto? Hein? Qual que era a sua função ali para você recepcionar essas pessoas? Eu ficava na entrada de fila. Uau, então o tempo todo via a gente pedir informação para você. Exatamente, imagina. inclusive em inglês. E eu suava frio, e corri, e tentava fazer mímica. Assim, era muito Você acaba vergonhoso. ficando bom em mímica, né? Exatamente, era muito vergonhoso. E eu falei, não quero mais passar por isso. Tem colegas que ainda hoje trabalham no aeroporto e não falam inglês. Porque muitas pessoas falam, mas pra você era mais fácil, você estava no aeroporto. Eu falei, negativo. Porque a maior parte dos funcionários do aeroporto não falam inglês. Se uma coisa estivesse relacionada à outra, não precisaria gastar dinheiro no intercâmbio. Era só trabalhar no aeroporto. Então, eu tive a iniciativa de começar a aprender, inclusive pedir dica para cliente. Uau, quer dizer, você percebeu que ali você ia conseguir vivenciar, né? Com a importância do idioma, em primeiro lugar, né? E depois talvez ajudar no seu aprendizado, né? Deixa eu trazer alguns números aqui, tá? Alguns números que espantam aqui no Brasil, tá bom, gente? Ó, estima-se que apenas cerca de 5% da população brasileira fala inglês. Desses, aproximadamente 1% a 3% tem fluência real. Segundo os dados educacionais, menos de 40% dos brasileiros concluem ensino médio na idade correta. E muitos saem com conhecimento muito básico da língua estrangeira. No ranking global de proficiência em inglês, o Brasil costuma aparecer em posição intermediária baixa entre países da América Latina, né? Professor, vamos lá. Master, olhando isso, né? Olhando esses números, por que o Brasil tem tanta dificuldade em aprender inglês? Primeiramente, meu querido, nós temos que responder outra pergunta. Por que o Brasil tem tanta dificuldade em aprender qualquer coisa? Nós temos 20 milhões de analfabetos. Sem considerar analfabeto funcional, que para quem não está assistindo e não sabe, é aquela pessoa que ela consegue ler, mas ela não sabe dar significado para aquilo que ela lê. Ela só fala palavras vazias. Então, ela decodifica, mas não sabe interpretar, né? exatamente. Então nós já temos um grande problema educacional no nosso país. No nosso próprio idioma. Né? Exatamente. Vamos observar. E, além desse grande problema, nós também temos uma falta de incentivo. Não é? Porque muitas pessoas, na época que eu comecei a aprender inglês, achavam que não era necessário. E hoje, com a inteligência artificial, e mais daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, se ela vai acabar com o meu trabalho ou se ela vai fazer com que você não precise aprender inglês. Fica aqui. Então, nós temos esses vários gaps na educação que fazem com que as pessoas realmente não comecem um aprendizado. Eu comecei por uma dor. Sim. Quase ninguém começa a aprender o idioma pelo amor.
Eu tive Verdade. alunos que perderam o emprego porque não falavam inglês. Nossa. Tive alunos que Não, e é passaram vergonha super como eu. muito normal, né? Exatamente. Muito normal. Infelizmente. Você acha que, assim, Bom, eu tenho uma pergunta aqui muito legal, um exemplo, né? Eu estava na WhatsApp, lá estudando, estava no módulo Basic 3 já, e eu fiz esse intercâmbio para Carolina do Norte. Eu não fiz um intercâmbio para aprender inglês, eu fiz um intercâmbio para estudar mais sobre a tecnologia. Só que, né, automaticamente estou na Carolina do Norte. E eu cheguei lá falando muito, muito formal, de maneira muito polida. E umas perguntas que não tinham nada a ver, cara. Então eu ficava perguntando pra pessoa, né? How many children do you have? Então, tipo assim, negócio que normalmente eu não perguntaria, sabe? E aí, Giovanni, né? Como é que a gente pode aprender o inglês de maneira mais dinâmica, sem essas regras chatas, que a gente começa aprendendo a gramática, né? Conta pra gente. Vamos lá. Essa pergunta é muito legal porque qual que é o trabalho do professor? É o guia. Se eu sou seu guia, eu preciso andar na linha de frente. Eu tô ali na trincheira com você, mas eu estou na frente para deixar o seu caminho mais fácil. Então, é isso que um professor é. Ele é um facilitador. Sim. Então, o que eu normalmente aconselho os meus alunos com relação a esse tipo de aprendizado e a experiência que eu tenho com isso? Eu dava aula em escola tradicional, quando eu comecei a dar aula. Sim. E eu olhava assim o livro. E quando eu ia pro aeroporto trabalhar, não tinha conexão entre uma coisa e outra. Eu falei assim, cara, isso daqui tá problemático. E era uma rede pequena. Então eu até falei pros donos, ó, eu vou passar esse conteúdo, mas eu vou trazer um conteúdo por fora. Porque não dá. Pera, isso aí, quer dizer, você já era professor de inglês? Já era professor. Já era professor e Tá. eu, dando aula, eu percebi que aquele método estava maçante. E não só a questão dele ser maçante, é a questão de não ter conexão com a realidade. Então eu comecei a trazer para os alunos outras questões. Boa. E como a Duda disse, o verbo to be, que é o inimigo de todo aluno de inglês é o verbo to be. Não é que eu não ensino o verbo to be. Sim. Mas a questão é que eu tenho uma forma diferente de ensinar o verbo to be. Sim. Então, o que eu normalmente trabalho com os meus alunos? Trabalho com áudios, trabalho com textos, séries, filmes, mas estudando da forma certa. Porque a maior parte das pessoas, isso é pra você que tá assistindo, vocês não gostam de estudar com séries e filmes. Vocês gostam de procrastinar com séries e filmes. Então eu finjo que eu estou estudando. Não, mas eu tô ouvindo inglês aqui, ó. É entretenimento, né? Entretenimento total e você não estuda. Tem uma forma certa que eu ensino as pessoas a estudarem. Inclusive, eu vou deixar o meu canal Sim. aqui pra vocês, porque tem aulas gratuitas Não, lá, depois a gente inclusive, quer que falando você sobre deixe isso. tudo, seu canal, suas redes sociais, tudo isso, tá? Então, como que eu faço? Primeiro, eu tenho que ter organização. Eu tenho que ter um cronograma, uma agenda, que é o que eu estou preparando pra você. Porque quem não tem uma agenda, um cronograma, não é desorganizado. Porque como eu sou desorganizado, eu não tenho nenhuma organização. Sim. Então sim. começa por aí. Eu tenho que saber quando eu vou estudar e o que é que eu vou estudar e como eu vou estudar e onde eu vou encontrar o que eu tenho que estudar. Sim, sim. Então esse cronograma tem que ser completo dessa forma. Sim, Por